Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Como tem passado? Bem, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam tudo bem. Bem, hoje nós vamos começar um novo estudo, né? De uma nova série e hoje nós vamos começar falando sobre Abraão. Abraão, ele é conhecido como pai da fé ou pai das multidões. Abraão foi um homem que ele era muito temente a Deus. Era um homem que ele decidiu obedecer a Deus. Com muita fé, ele foi um homem que passou por muitas provações, mas muitas delas, a maioria, né, para não todas, mas a maioria delas ele foi muito abençoado porque ele obedeceu a Deus. Abraão e Sara esperam muitos anos para ter um filho, que era o filho da promessa, que Deus havia prometido, mas eles não tinham filhos. E quando eles vieram ter filhos, eles já eram idosos, tanto Abraão quanto Sara. Eles já eram bastante idosos, né? E tiveram Abraão. E Abraão, que Deus prometeu para Abraão que eles teriam um filho, que foi Isaque, e que seria pai de multidões. Abraão teria pai de uma grande nação. E no decorrer de uns anos, né, Deus então pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, oferecesse Isaque em sacrifício. Mas como seria isso? Deus não havia prometido para Abraão Deus não havia prometido que Abraão seria pai de multidões? E agora, para ele ser pai de multidões, como que ele ia sacrificar o único filho dele? Mas Abraão não temeu. Abraão, então, com dor no coração, Abraão sofreu muito com essa situação. Mas mesmo nessa provação, eu acredito que tenha sido a mais difícil, ele obedeceu a Deus. E ele então se levantou bem cedinho, organizou toda a sua bagagem para a viagem, para subir até o monte, para oferecer Isaque como sacrifício a Deus. E quando eles estavam indo, Isaque disse para o pai dele, Abraão: pai, aqui está o fogo, está a lenha, está tudo para a gente fazer o sacrifício, mas onde está o cordeiro? O cordeiro seria ele próprio, né? E Abraão, então, mesmo com o coração doendo, com o coração rasgado, ele respondeu: filho, Deus proverá. Isso era a fé de Abraão, porque ele confiava em Deus, ele tinha uma fé inabalável e obediência a Deus. E assim eles foram. E mesmo naquela situação, Abraão sofrendo, ele continuou e ele chegou em cima do monte e armou todo o holocausto e amarrou Isaque para oferecer ele em sacrifício a Deus, mas ele tinha certeza no coração dele que Deus não deixaria ele só. Ele tinha certeza que Deus ia dar uma provisão, mesmo que fosse para oferecer Isaque em sacrifício, Deus haveria de fazer um milagre. Ele tinha na certeza no coração dele. E em meio àquela situação, Deus disse para Abraão: Abraão, não faça isso. Eu sei que você me deu o seu melhor. Abraão deu o que tinha de melhor para Deus. Que era o filho dele, que ele esperou há tantos anos. E hoje, às vezes, Deus pede para nós, hoje o que Deus pede para nós é que nós tenhamos um coração que realmente ame a Ele, um coração que realmente obedeça a Ele. E às vezes nós temos dificuldade em obedecer, às vezes nós temos dificuldade em ouvir a palavra de Deus, em entender e servir a Deus. Abraão serviu da melhor forma, mesmo que aquilo lhe custou lágrimas. Imagina você pedir de você o que você tem de mais valioso. Cada um de nós temos algo em nós que nós gostamos muito, né? E se Deus pedir para nós, olha, você vai abrir mão disso por amor a mim. Como será a nossa fé? Nós devemos crer e não duvidar. Abraão, em meio às dificuldades, em meio às provações, ele não duvidou, ele confiou em Deus. E ele sabia que Deus era com ele. Ele levou o seu filho para em sacrifício, sabendo que Deus ia dar a provisão. E provação é diferente de tentação. Provação é obedecer a Deus em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Agora, tentação é a nossa própria vontade, a vontade da nossa carne, nossa vontade, querendo fazer
aquele jeitinho brasileiro, né? Fazer qualquer coisa assim, qualquer coisa dá certo. Não, eu preciso manter a fé e ver o que realmente a aprovação de Deus me aproxima de Deus. A tentação, ela me afasta, porque a tentação é sobre o pecado e a aprovação me aproxima de Deus. Contudo, nós precisamos escolher servir a Deus, mesmo em meio às provações. Nós sabemos que Deus está conosco e Ele vai nos abençoar. E quando eu decido obedecer, lá em João 15, versículo 14, diz assim, se você me obedece, vocês são meus amigos, porque os amigos sabem o que eu faço. Então, se eu obedeço a Deus, Deus me conhece como amigo dele. E Abraão, ele foi conhecido como um amigo, grande amigo de Deus. Então, nós temos que manter a nossa fé firmada em Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Temos certeza que Deus está conosco. Abraão, ele foi tentado não, Abraão foi provado em muitos momentos na vida dele, mas em todos os momentos ele manteve a sua fé firme. Que eu e você mantemos a nossa fé firme em Deus, independente das provações que passamos. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do nosso coração, e pedimos ao Senhor que venha cuidar de nós e ser a provisão para nós, como o Senhor foi com Abraão, Pai. O Senhor cuidou, o Senhor amparou e abençoou. Seja assim conosco também, que nós possamos manter firme a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém.